Seja muito bem-vindo à quarta aula do primeiro módulo da mentoria profissional de valor. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é o poder da reputação no canteiro de obras. O que é a reputação? O que a gente o que precisa fazer para ter reputação? né? Como que as pessoas olham para você e veem, falam de você? Isso é a reputação. né? Isso às vezes as pessoas ficam preocupadas com preço, ou com prazo que vai dar para o cliente, ou então o material que vai ser usado, mas o mais importante, antes de tudo isso, é a sua reputação. Como que você é visto pelo seu cliente, pelo seu fornecedor, ou pelo seu prestador de serviço. Então, o que é que as pessoas falam de você quando você não está perto? Essa é a sua reputação. Eles falam bem de você, eles falam que você é uma pessoa honrada, uma pessoa que cumpre com tudo que você prometeu, né? Ou você é uma pessoa que não pode não se pode confiar, não é uma pessoa confiável. Então, isso é reputação. Isso é muito importante. Isso gera confiança para o cliente. Quando você, porque nós não somos obrigados a prometer nada. Você não é obrigado a prometer, mas se você prometeu, você tem que cumprir. Nós não podemos prometer nada que esteja fora do nosso alcance, nada que dependa de outras pessoas para cumprir aquilo. Então nós podemos prometer só aquilo que a gente dá conta de cumprir, né? E a gente não é obrigado a prometer. Mas se você prometeu, na hora do fechamento do negócio, na hora que você foi passar o orçamento, foi descrever os serviços que você vai prestar para o cliente, você não é obrigado a falar coisas que você não vai cumprir. Mas a partir do momento que você prometeu, você tem que cumprir aquilo que você prometeu. Então, isso é a sua reputação. Isso é o seu nome que está em jogo, né? Então, quando você cumpre aquilo que você prometeu, o seu nome está sendo honrado, né? Uma das coisas mais importantes que a gente tem na área da construção civil é o nome da gente. Então, através da sua reputação, que os clientes vão te indicar para outros clientes. Porque cada cliente é uma vitrine. Cada obra que você faz é como se fosse um outdoor que você colocou na avenida. Porque uma casa pintada por você, uma casa reformada por você, é um outdoor, aquilo ali é uma propaganda que você está fazendo. É uma propaganda sua. Então, se você fez um serviço bem feito, aquilo ali é uma propaganda. E um cliente satisfeito com o que você fez, ele sim, mais do que 10 mil panfletos. A indicação de um cliente, vale muito mais do que você entregar cartão, 10 mil cartõezinhos na rua, entregar panfleto no sinaleiro. A reputação é importantíssima, né? Essa semana eu fui num cliente, eu fiquei muito satisfeito, porque eu cheguei lá, eu tinha feito para ele coloquei uma telha sanduíche na varanda dele, e eu falei, aí eu conversando com ele, perguntei, mas qual que é, o senhor gostou, como é que tá satisfeito, né? Aí ele falou assim, Beto, a melhor coisa que eu fiz foi chamar você para colocar essa telha sanduíche aqui, para resolver o problema, porque todos já tinham vindo aqui, não tinham conseguido resolver, falavam que vinha e não vinha, quem vinha não fazia um serviço que não é de qualidade, e gastava dinheiro e não resolvia o problema. Tava goteira, tinha calor, era muito quente a varanda dele. Eu falei assim, não, você coloca telha sanduíche que vai resolver. Ele colocou, ela é com aquela tinta amadeirada, né, com revestimento amadeirado, ficou parecendo uma madeira, assim, você olhando por baixo. Uma coisa linda, coisa maravilhosa. E ele falou, a melhor coisa que eu fiz foi ter te chamado para fazer essa obra para mim. Então, olha o quanto isso é importante, né? Você fazer um serviço bem feito, e um cliente desse, ele te indica para 10 pessoas, né? Agora, um cliente insatisfeito, ele fala mal de você para 40 pessoas. Então, é muito importante que você se preocupe com isso, né? Se preocupe com a sua reputação, né? Uma coisa
muito importante para você estar adquirindo, para você estar formando a sua reputação, é a pontualidade. Então, você seja pontual tanto na hora que você vai chegar no canteiro de obras, na obra lá do seu cliente, na casa dele. Se você marcou 7 horas, esteja lá 7 horas. Se você marcou às 8, esteja às 8. Seja pontual, porque isso mostra que você tem organização, mostra que você é uma pessoa que é confiável nesse ponto, né? Outro ponto, você tem que ser transparente, né? Se algo deu problema, se você não conseguiu fazer um serviço bem feito, ali deu um probleminha no serviço, não tenta esconder aquele problema. Você chega para o cliente e fala assim, olha, deu um probleminha aqui, mas eu vou resolver. Isso aqui não vai atrapalhar em nada. Pode atrasar um pouquinho. Eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui do meu trabalho. Vou ficar mais cansado, mas eu vou resolver esse problema aqui para você. Então, você vai lá e faz. Você é transparente. Você não esconde o serviço. Você mostra para o cliente que você errou naquele ponto ali, mas que você vai consertar, né? Já teve cliente meu que eu fiz um serviço, era um rejunte de um banheiro, é, o meu funcionário rejuntou o banheiro todo, só que o rejunte não pegou, porque tinha passado um produto antes e o rejunte ficou saindo. No outro dia, ele foi lavar o banheiro, a esposa dele foi lavar e começou a sair o rejunte todo, mas ele me ligou bravo. Ele me ligou, Beto, o rejunte tá saindo tudo aqui, porque você tem que resolver isso aqui, e bravo, e esbravejando no telefone. E eu, na maior calma, falei assim, cliente, eu vou resolver o problema para você. Você pode ficar tranquilo. Nós vamos aí, vamos refazer o serviço. Ah, porque isso aqui não pode ficar assim. Pode ficar tranquilo, que eu vou levar um profissional aí e ele vai refazer o serviço para você. Fui lá, no mesmo dia, levei o profissional lá, nós detectamos o que estava acontecendo, lavamos o banheiro todinho, tiramos o rejunte e reaplicamos o rejunte. Aí sim, o rejunte grudou, porque tinha tirado o produto que estava impedindo ele de grudar. Isso fez com que o cliente confiasse em mim, que tanto que depois desse episódio, ele me deu mais serviço na casa dele e eu pintei a casa dele toda, porque ele foi fazendo o teste, né? O cliente vai fazendo o teste com você. Se você Ele falou assim, eu quero pintar essa parede aqui. Você pinta a parede com maior dedicação, com maior esmero ali, faz o melhor. Aí ele viu que você fez bem feito, aí ele vai e fala, não, vou pintar também esse quarto aqui. Aí te passa para pintar o quarto. Você fez o serviço de excelência, aí fala, não, eu quero pintar do lado de fora da casa agora. Ele vai fazendo assim, ele vai te testando para ver se você tem pontualidade, se você é transparente, se você é uma pessoa honesta, se o que você fala, você cumpre, né? Você prometeu, você cumpriu. Então, isso tudo faz com que o cliente ele tenha confiança em você e que ele faça que ele possa te indicar para outras pessoas, né? Isso é a sua reputação, né? É muito importante, né? Nós profissionais autônomos, sem a reputação, nós não podemos, a gente não pode nada, a gente não consegue pegar um serviço, porque antes de pegar o serviço ele vai perguntar para o vizinho dele, para o conhecido, você conhece o fulano ali, sabe se ele é bom? Se a sua fama for ruim, se você prometeu alguma coisa e não cumpriu, ou não entregou no prazo, ou você deu um problema e você não foi lá e voltou para resolver, porque a obra é assim, obra não é uma coisa certa, você não vai ver uma obra que tudo deu certinho. Nossa, ficou perfeito, tudo ficou pronto no dia que eu falei, o material deu tudo certinho, não deu problema nenhum. Nunca, nunca. Toda obra dá problema. Toda obra dá problema. Mas a diferença entre você e aquele outro prestador que não é bom é que você, como profissional de valor, você deu o problema lá, você vai lá e resolve. Muitas vezes já deu problema, mas eu voltei lá e resolvi. Teve problema de cliente que eu pus o pintor para pintar, o pintor pintou, foi embora, aí o cliente me ligou reclamando do serviço. A hora que eu liguei para o pintor para ele voltar lá
para resolver, para refazer o serviço, o pintor falou, não, se você me pagar mais uma diária, 2 diárias eu volto lá e pinto de novo. Só que era o serviço dele, era a obrigação dele fazer um serviço bem feito. Como ele não fez, o que que eu fiz? Eu tive que ir lá e pintar. Então, o cliente, eu falei para o cliente, eu vou aí e eu mesmo vou pintar, porque eu já paguei para o pintor e ele fez o serviço mal feito e eu vou fazer bem feito. Eu fui lá e pintei, repintei tudo de novo. E tive prejuízo? Prejuízo? Tive, porque uma coisa que eu paguei, eu tive que pintar, eu tive que fazer. Só que o seu nome é muito mais importante, né? Pode ser que o cliente tenha ficado bravo na hora que ele viu o serviço mal feito. Mas a partir do momento que você fala para ele que você vai lá resolver e resolve o problema, aí aquilo já minimiza. Ele já fala assim, bom, deu problema e o Beto veio aqui e resolveu. Veio aqui e agora pintou e ficou perfeito. Então, eu posso contar com ele. Eu sei que é uma pessoa que, se der problema, ele volta e resolve. Então, faça isso. Pensa na sua cabeça, você pensa assim, o que que eu posso fazer para melhorar? Vamos pensar assim, três coisas que eu posso fazer para melhorar, para que eu tenha a minha reputação melhor, né? Para que eu tenha, que as pessoas me vejam de uma forma mais profissional, né? De uma forma mais confiável, que eu passe confiança para o meu cliente. Pensa nisso, escreve no caderno, fala assim, eu quero tomar 3 atitudes que vão mudar a minha vida, né? Eu vou deixar de chegar atrasado na obra, eu vou deixar de fazer serviço mal feito, né? Eu vou deixar de fugir do cliente quando o cliente me ligar pedindo para refazer o serviço ficou mal feito, eu vou parar de fugir, eu vou lá e resolvo o problema, porque agora eu aprendi que eu tenho que ter atitude de dono, eu sou uma pessoa que, agora eu tenho uma empresa, eu sou um empresário, eu sou uma pessoa que eu preciso de ter uma reputação, né? Uma reputação ilibada, que eles falam, né? Então, isso é muito importante para você, tá bom? Pensa nisso e vamos refletir, né? O que a gente pode melhorar, tá bom? E depois na quinta aula, nós vamos falar de 3 pilares para sustentar o profissional de valor, né? Para formar um profissional de valor, quais são os 3 pilares? Isso na quinta aula e última desse módulo, né? Então, daqui a pouco você vai assistir essa quinta aula e a gente conversa, tá bom? Um abraço para você e até a quinta aula.